Roda da Fofoca, hoje com Vladimir Alves do site O Buchicho, o Thiago Rocha do programa Tá Sabendo e, é claro, Felipe Campos com os bafões, né? Mas antes disso, vamos para a nossa primeira página, como sempre, e tem uma coisa que está agitando aí os bastidores da Rede Record de televisão, ainda é o problema do Gugu, renova, não renova, né? Já passou aquela fase, não, vai para o SBT, tá tudo certo, não, já está assinando com a Record, tá tudo certo, e não está certo coisa nenhuma. E o X da questão, o nó dessa história é que a Rede Record de televisão, aos poucos, a impressão que dá é que está transformando todos os apresentadores em apresentadores de reality show. E essa fórmula eles querem estender para o Gugu também. Então, a proposta inicial da emissora, segundo o que se comenta nos próprios bastidores, é o seguinte, que eles tiram de Roberto Justus o Power Couple. O Roberto Justus já está com 2 realities, né? Ele apresenta, ou sei lá o que ele faz com a Fazenda, e também tem o Power Couple. Então, ao invés de um apresentador para 2 programas, eles dividiriam. Gugu Liberato ficaria com o reality dos casais, ficaria com o Power Couple. E o Roberto Justus continuaria na Fazenda. Existe também o Marcos Mion, que está aí nessa fase difícil com o seu programa, desde que mudaram de dia, desde que tiraram do sábado, e ele já sabe que vai ter, olha só, a segunda temporada daquele reality de horror, né, que foi A Casa. Então, de repente, aos poucos o Mion pode ficar só como apresentador de reality. O Justus já está, a Xuxa já está com reality. Não é? E aí o Gugu também ficaria, só que o Gugu já deu a resposta. Ele foi taxativo e disse não. Sorte do Justus, né? Se não queria perder o Power Couple e queria ficar com os 2, vai ficar. Porque no que depender do Gugu, ele não tira o lugar do Roberto Justus no jogo dos casais, no reality dos casais, de jeito nenhum. Por quê? Porque o Gugu não quer abrir mão da sua história na televisão, que sempre foi como apresentador de auditório. E nisso eu acho que ele está absolutamente certo, né? Então, travou tudo, gente. Tá muito esquisito toda essa história. Mas o Gugu não pensa realmente em topar essa proposta. Por enquanto é a única proposta que a Rede Record tem para o Gugu. E aí como é que fica? Deixa o impasse para ser resolvido lá em 2018, porque agora já está tudo em cima da hora. O ano praticamente já acabou. Como é que fica essa história? Ou se chega a um acordo, já se assina agora e já começa 2018 com toda essa questão resolvida. Tá difícil. E olha aqui, eu vou falar uma coisa, nem vou dar mais detalhes, né? Não existe a confirmação oficial, mas tem outra emissora correndo por fora. Se a Record bobear, ela vai ficar sem o Gugu realmente, né? Porque além de tudo, tem o problema do dia. Ele também não quer segundas-feiras. E a quarta, que é a do Gugu, ficaria realmente com a Xuxa, com o Dancing Brasil. Então, embolou o meio de campo, agora parece que se chegou a um ponto em que nem ata nem desata, e o que vai acontecer é um enorme ponto de interrogação. Para a única pessoa que deve ter gostado dessa história é o Justus, que vai, por enquanto, ficar com os 2 programas, já que o Gugu não pensa em aceitar de maneira alguma. Mas quem avisa, amigo, tem interesse de outra casa, e aí pode realmente dançar. E já pensou perder um nome como o Gugu do seu elenco? Porque, nossa, a emissora tem um elenco muito bom de apresentadores, e de repente ficar desfalcado do Gugu, aí é complicado. Então é bom o pessoal abrir os olhos de verdade, saber que não dá para enrolar muito não, porque tem gente que tem pressa e que tem bons planos e bons projetos para ele, e aí pode acontecer a qualquer momento, mesmo porque ele não tem nada renovado, pode acontecer a qualquer momento, no esquema que ele quer, do jeito que ele gosta e que o público deseja. Então abre os olhos, tá? O Gugu não nasceu para ser apresentador de reality show. Ele poderia fazer isso até com uma segunda opção, uma nova experiência, não se negaria a isso, mas deixar de ser animador de programa de auditório não quer de jeito nenhum. E eu acho que ele, nesse ponto, ele realmente tem que bater pé, fincar posição e realmente não abrir mão da sua própria história, não é? Porque não faz sentido. Ele já está passando
por vários formatos, sempre de reportagem, mas ele sempre foi um apresentador repórter, ele nunca abandonou o lado dele de jornalista, ele sempre fez muito externo, ele sempre foi atrás de assuntos interessantes também, para sempre estar se renovando no seu programa, mas isso não quer dizer que ele queira outro tipo de apresentação, que é uma coisa mais engessada, né? Que eu acho que o único que conseguiu não ficar tão engessado e, aliás, banhou o reality show com a própria personalidade dele foi o Pedro Bial. Fora isso, não, é formatão, você tem que seguir e ponto final. Bial conseguiu quebrar esse gesso e conseguiu fazer história em termos de reality show, né? Antes dele, só quem tinha feito isso, porque era o dono da situação mesmo, foi o Silvio Santos da Casa dos Artistas. O resto você não vê apresentador fazendo reality show e nadando de braçada e dando sua personalidade e seu ritmo para esse tipo de programa, né? O Gugu acho que até conseguiria fazer isso também. Eu acho que ele teria personalidade para isso, porque ele sabe muito bem lidar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de reação. Sempre fez programa ao vivo de horas e horas e horas na televisão. Tem um jogo de cintura danado. A ideia da emissora de dar um reality show para ele não é ruim, porque sabe que ele daria conta e que ele seria um sucesso, mas só que não é o que interessa para ele, também não é o que interessa para a gente como telespectador, porque é uma parte, né, ou quase toda a carreira do Gugu dedicada a isso e do jeito que a gente gosta. Então, eu acho que aí estaria sacrificando, na verdade, o apresentador, ao invés de ampliar o seu campo de ação. Então, vamos aguardar, eu volto a dizer que quem avisa amigo é, e que outras coisas podem acontecer repentinamente antes mesmo do final do ano, antes mesmo de chegar aí meados de dezembro. Então, fica a dica, tá? Depois vocês podem me dizer muito obrigada, mas é bom correr, porque não dá para ficar do jeito que tá, não, tá certo? Bom, vamos aqui já começar a ver o que os nossos convidados, eles acham de toda essa história, se são a favor ou contra o Gugu aceitar ou não aceitar a proposta de apresentar um reality show. E a gente já começa com a nossa roda da fofoca, porque tem muita coisa importante pra gente discutir hoje. E quando eu falo importante, eu falo polêmica, tá? Que vai dar muita troca de opinião entre a gente aqui e vocês aí em casa. E o pessoal das redes sociais, que também está sempre se manifestando aqui com a gente através de Twitter, de Instagram, de Face, aquela coisa toda que a gente sempre faz. Mas vamos ver com o Vladimir Alves do site Buchicho. Você tá bom, bem, querido? Abrão, Tudo, e você? Boa tarde a todos. Também Thiago Rocha aqui com a gente, vindo direto de Goiânia, tomando bons ares, que assim, adoro a Tarde é Solta, trazendo legal, um caminhão sério? de beijos Eba, pra você. maravilha. E também da dupla do Duque e Dalvan. Dalvan gravou sim, o DVD. claro. E quando cantou Piquitita, evidentemente que eu lembrei de você ontem. Ai, gente, olha aqui. O que você acha? O Gugu tá certo ou não tá certo? Eu acho que ele tá certo, mas a opinião é de vocês. Não, eu acho que a Record está errada. Ele preferiria o Roberto Justus mais do que o Power Couple. Se a Record quer que o Gugu permaneça na emissora, ofereça o que ela prometeu quando o assediou, tirando do SBT, que era um talk show. Ele quer um programa de entrevistas. Ele não desistiu. Então, entregar Quer dizer, um talk show, você acha que ele aceitaria? um talk show mais um programa de auditório. Ah, tá, e dois Foi programas. isso que prometeram pra tá. ele, Porque né? deixar de ser apresentador Não. de programa, ele sem auditório, né? Não... O sonho dele é ter esse programa de entrevistas. Entendi. Então, agora, um jogo, um reality fechado, eu acho que pro Gugu, pra dimensão do Gugu Liberato, só um Power Couple transformaria isso num quadro do programa dele. Sim. E deixaria o Gugu com aquela história de entretenimento, de variedades, jornalismo, fazer toda aquela história que ele não precisa de formato, né? Claro que ele consegue se adequar a todos os formatos. Né? Ele já é o show. Ele é o formato, Então, realmente. acho que assim, eles podem rever esse conceito, oferecer um programa para ele do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe fazer, que ele ficou conhecido, imprimiu a marca dele, e também fala assim, quer segurar mesmo o Gugu? Então,
acrescenta o talk show que foi talk prometido show lá aí. atrás. Boa ideia, né? Bom, tá sabendo que eles têm que correr, né? Tem que correr, porque já tem gente de olho. Exatamente, a coisa tá séria, hein? E aí, Thiago? Por pura coincidência, o vídeo que eu subi do meu canal no YouTube é justamente falando desta outra proposta do Ah, jura? Subi E aí? antes do programa começar. Tá vendo? E essa As história, notícias correm. ela tá muito forte, porque a outra emissora em questão, que a gente pode falar daqui a pouco, se você me permitir, Tá. ela fez uma oferta, ela ofereceu para o Vou consultar a direção. 12 horas de programa. Exato, é essa a proposta, Do realmente. meio-dia à meia-noite. Exatamente, gente. E aí você fala, Thiago, mas o Gugu vai ficar 12 horas no ar? Não, porque seria uma verdadeira maratona, né? Seria um teleton todo domingo do Gugu. Mas... Aí ele escolheria 3, 4 ou, sei lá, 5 horas daquelas 12 horas. E depois, como o Gugu tem uma produtora, ele produziria conteúdo para todas essas faixas. Na verdade, já como o Thiago está abrindo o jogo aqui, deixa eu explicar para vocês. Vocês se lembram que a carreira do Silvio Santos foi toda pautada? O programa Silvio Santos de várias horas, era domingo inteiro, 8 horas por domingo, se eu não me engano, né? E aí, aos poucos, ele foi abrindo para outros apresentadores, mas todos dentro desse espaço que tem a cara dele, né? Até hoje é assim, porque sabe que no final, quem fecha e o horário nobre e o campeão de audiência é o Silvio. E a fórmula para o Gugu seria exatamente a mesma coisa, é o horário todo do Gugu, aí ele escolhe o programa, é sempre assim, é o primeiro programa do Gugu, né? O segundo programa do Gugu. E assim vai até o final, quando aí ele entra e fecha e arregaça e ponto, né? Eu acho que é esse esquema. E assim, acho que é bem possível que isso aconteça. Eu acho e torço. Porque, por um motivo muito simples, a Rede Record, eles divulgaram há pouco tempo a planilha comercial do ano que vem. E aí? Nessa planilha comercial está assim, olha, a Xuxa fica mantida na quarta-feira. Tá, vai ser bom pra ela. Bud Valastro fica na Que segunda-feira. tá. Ou seja, segunda e quarta. Então já não tem Gugu. Já não tem tá Gugu. Vendo? Câmera Record na quinta-feira. E tem um buraco justamente ali na terça-feira. Certo. Tem esse buraco. Ou seja, se o Gugu renovar, é mais ou menos por ali que ele pode ficar na emissora. Já que não quer a segunda, ficar na terça. E terça-feira, qual era o programa que tinha no ar? Qual era o programa que tinha no ar? Não era o que o Rafa participou, o Power Couple? Ah, sim, claro, Terça exatamente. e quinta. Entendeu? Quinta tem o Câmera Record, que aí você coloca um pouquinho ele mais tarde e ajusta. Então, assim, a história é que na emissora não tem espaço até junho e julho de brecha de programação. Tá. Já foi divulgado. E isso é importante que as pessoas saibam, porque o mercado publicitário, quando quer comprar né, com aquele apresentador, antes, já compra muito antes. E para junho e julho, até lá, tá fechado esse esquema aí. Tá. Então, o cozinheiro na segunda, E seria Gugu. possivelmente na terça-feira. Na quarta, a Xuxa, confirmadíssimo. E quinta-feira também tem aquela Se flexibilidade for do o Power Câmera Record. Couple, né? E aí, se fosse o Power Couple mesmo, Cabe ali. aí cabe ali, terça e quinta-feira. Então é isso, gente. Obrigado, hein? O resto, só quem sabe é o Gugu mesmo. O que ele vai fazer da vida dele é isso mesmo. Agora, eu achei maravilhosa essa proposta feita para ele. Achei excelente. Acho que tem tudo para dar certo. É a cara dele, é o DNA dele, como você está falando. E realmente, vamos nessa. Se o pessoal bobear mais um pouco, realmente é por aí que ele vai, né? E assim, o Gugu, ele vamos ser sinceros. É auditório que não acaba mais. Isso que é A muito gente bom. está acostumado a ver o Gugu no domingo, entendeu? A gente entende que o Gugu, o lugar dele é no domingo. E hoje as programações, principalmente da Record, que é a emissora onde ele está hoje e vai ficar, ou sim ou não, Ou até não, o final do ano, ela não tem uma flexibilidade ali, porque o Geraldo acertou muito, o Rodrigo Faro também acertou muito, e o Domingo Espetacular também acertou. E fecha, né? Então, não tem onde mexer. Você não tem onde mexer. Pois é.
Aí, olha, façam suas apostas, torçam para que o Gugu opte realmente pela melhor proposta, né? E que ele possa voltar o ano que vem com força total, energia total e com programa de auditório, que eu acho que é a cara dele mesmo. Pode ter uma segunda opção, ótimo, mas ele longe do que é a história dele de jeito nenhum, tá certo? Aliás, começando nossa roda da fofoca, tem a história do Carlinhos Aguiar, né? Ex-Jogo dos Pontinhos, que agora já está contratado de outra emissora. Conta pra gente. Ele vai fazer no interior de São Paulo participações naquele famoso quadro de câmera escondida. Olha vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Que é a cara dele, né? Ele faz muito bem. E aí, ele já está acertado, diz que para o ano que vem. Ele tinha uma outra proposta de ter um programa na Rede Brasil também, né? O programa dele também é com pegadinhas, câmera escondida, mas também de entrevistas, música, né? É um programa de variedades, um programa de variedades. Mas eu acho que agora parece que está encaminhada essa história de que ele vá para o interior fazer esse programa e dizem que o nome do programa é muito semelhante ao que o Silvio fazia. Segura. Olha, não sei. Tem coisas que envolvem direitos autorais aí, às vezes você muda um prefixo e não dá certo. É mesmo? Ele tirou uma palavra. Tirou uma palavra. Uma expressão, assim. Pode falar? Pode, topa tudo. Topa tudo. Só que sem dinheiro. Mas é isso, gente. Talvez ele já comece nesse programa em março do ano que vem, né? Tá acertando tudo. É com a Band Vale, que ela atinge toda a região do Alto Tietê. É uma região boa aqui do interior de São Paulo. Então, também é legal. A direção fica por conta do Christian Gomes, que foi o diretor do Dudu Camargo por um tempo, né? No SBT, na rádio. Depois brigaram, cada um foi pro seu lado, cada um tá tocando a sua vida. Então, agora ele será o diretor do Carlinhos Aguiar. Então, vamos ver o que dá. Agora, tem uma dúvida muito grande sobre o Carlinhos Aguiar e o Jogo dos Pontinhos no que pode rolar nesse domingo. Porque lembram que eram 2 gravações que ele tinha deixado? 2 participações? Uma já foi no último domingo, todinha editada. Ele entrou mudo e saiu calado. Você só viu a cara do Carlinhos lá, mas participação nenhuma. Agora, será que vão colocar a segunda no ar? E se colocarem, porque é a última, será que vai ser toda editada também? Né? Porque não tinha necessidade disso. Acho que já que decide colocar, coloque e deixe rolar naturalmente na íntegra. O Silvio nunca teve programa editado, ele gosta que vai do jeito que vai, né? E será que vai ter essa segunda? Você tem alguma informação? Não tem informação, mas acho que vai ser da mesma forma que a primeira. Eu tenho esse Você acha que vai pro ar, mas todo editado mesmo? Porque assim, a gente sabe que televisão é um brinquedo muito caro. E uma gravação dessa é uma gravação cara. Não São dá pessoas, pra jogar no lixo, né? Não dá. Então, o que você faz? Como é que você ameniza essa história de... Você acaba limando as participações, assim como aconteceu com o Vitor no The Voice Kids. Foi. Teve 30 segundos, né? Teve 30 segundos. Naquele momento, o que você tem? Você tem o programa. Dá para fazer de novo? Não dá para fazer de novo. O do Silvio até dá. Mas não vai ser a mesma coisa, as perguntas serão diferentes, então vai ser um novo programa. E aquele, você joga fora? Não, então o que nós vamos fazer? Custa Queremos dinheiro, colocar, né? Vai editando, que é uma pena. É uma pena, eu acho. Mas é uma solução muito usada, muito utilizada nas emissoras também, né? Mas eu acho que já está lá, já deixou, já trabalhou, já recebeu por aquilo, vai pro ar por inteiro, mas não teve conversa, não. Até porque, assim, gente, ninguém é obrigado a ficar... absolutamente, não é porque o Carlinhos tem 30 anos que o SBT tem a obrigação de ficar com ele. Isso, né, tem que ser conveniente para ambas as partes. Tem que ser bom para você e bom para o outro lado. Só que nesse momento, como é um vídeo que ele participa, não tem necessidade de editar. Porque... Vamos aguardar, é um ponto de interrogação que fica aí para o próximo domingo realmente. Olha aqui, aproveitando, já vamos emendar a Mara Maravilha nessa história para o Thiago ficar bem feliz. Mara Maravilha recebe aprovação de Silvio Santos e cancela até
férias para continuar participando do programa. Então é o seguinte, como é de conhecimento, a apresentadora Mara Maravilha foi chamada para substituir Patrícia Bravanel no programa Silvio Santos no Jogo dos Pontinhos. Tá no lugar do Carlinhos, vai estar no lugar da Patrícia, a Mara Maravilha. Mas daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes sobre isso para vocês. E tem a Ellen Ganzaroli falando que acha que a Mara é como se fosse a mãe dela. Forçou, né? Forçou, né? Falou que acompanha a Mara desde que é criança. Pois é. Chamou ela de vovó? Uma perto da outra, não parece tanto assim realmente, já viu? Tem proposta mesmo? Quem foi do canal Multishow, a cabo, do né? Multishow, negociando. Olha, eu acho que ali vai dar negócio. Ah, mas vai. Ali vai dar negócio. Vai dar show. Porque ele tem a caneta boa na mão, ele sabe certeza. escrever, ele sabe roteirizar. E o que o Sim, Multishow tudo. precisa, É isso que vai justamente, virar. é de gente do texto e gente que saiba interpretar de verdade. Criatividade. Não, eu acho que tem tudo para dar certo mesmo. Olha aqui, teve aquela festa beneficente que eu falei para vocês, do Raul Gil, em prol do Hospital do Câncer, né? O Hospital Santa Marcelina, que trata as crianças com câncer. E o nosso repórter, o Bruno Tálamo, foi até lá e conversou com o Raul. E aí o Raul falou em que pé está a história dele com o SBT. Se ele assinou, se ele não assinou, se ele vai assinar, se ele vai embora. Como é que fica isso? E ele disse pra gente com exclusividade, falou o que acontece mesmo. E disse outras coisas que daqui a pouco, no decorrer do nosso programa, a gente vai mostrando pra você. Mas vamos ver o que ele fala sobre a situação dele na emissora. As emissoras de televisão sempre com muitas mudanças, algumas emissoras cortando gastos, demitindo até grandes funcionários, como é o caso do Moacir Franco, um dos maiores humoristas do país. E a novela Raul Gil no SBT continua. Chega final do ano, Raul Gil vai embora, o SBT não vai renovar. Ah, agora parece que vai renovar. Em que pé que tá essa situação, seu Raul? Fica ou vai embora? Já assinei. Assinei um novo contrato com o Silvio Santos. O Silvio Santos não deixa eu ir embora, ele me ama. Aí eu amo o Silvio Santos. E eu assinei um contrato agora, ele... Olha, manda o Raul assinar um contrato por tempo indeterminado. Indeterminado? Não tem. Legal. Não foi 1 ano, não foram 2 anos, nem 3 anos. O tempo que você quiser ficar. Pode ser 10 anos, como pode ser 1. Quem estiver com o saco cheio do outro, avisa 30 dias antes. Mas em primeira mão aqui, porque até então nos sites, os portais aí da internet, todo mundo está especulando se você vai ficar, se você não vai ficar. Agora, em primeira mão, você confirma. Contrato renovado no SBT. Eu faço parte do SBT, né? Meu programa foi o segundo programa da TVS, não era SBT. Primeiro foi o Silvio, o segundo eu. O Silvio é meu amigo. Ele tem os seus problemas, que o homem tem 5.000 funcionários. E eu rezo para que o Silvio, para que Deus dê muitos anos de vida para o Silvio, porque dele depende muitas famílias. O Silvio é um ser humano extraordinário, me ensinou muita coisa na minha vida, me ensinou a pagar impostos. Imposto de renda, você sempre fala isso. Tudo, todos os impostos, eu não devo nada de imposto. E o Silvio é uma pessoa, é um professor, é um ícone. Ele hoje é o pai de todos nós, animadores, apresentadores. Antes era o Chacrinha. Chacrinha morreu, ficou o Silvio. Surgiu um papo aí que caso o SBT não renovasse o contrato com você, não é o caso, já renovou, você ia virar vendedor de imóveis, ia vender todos os móveis. Não, eu ia vender os meus, que até... Mas ninguém compra. Porque você está cobrando muito caro. Não é que está difícil mesmo. A situação está difícil. Mas eu não precisava fazer isso, não. Eu trabalho, vou fazer 80 anos em janeiro. Olha. E não me preocupo com isso, não. Mais Me preocupo mais com meus amigos, meus colegas. Eu trabalhei a vida inteira, fiz meu pé de meia, tenho bastantes imóveis, inclusive no bairro de Moema, que é caríssimo. Agora é difícil vender, não é que eu falei isso. Todo mundo em crise, todo mundo duro, seu Raul. Todo mundo duro. Estou vendendo os imóveis. Se alguém quiser comprar, é só ligar para mim.
Daqui a pouco tem mais Raul Gil conversando aqui com a gente, falando mais coisas importantes aí que você vai gostar de saber, tá certo? Mas é isso, gente. Então, fim da novela, contrato renovado, ele contou pra gente que já assinou, é por tempo indeterminado, pode ser por 1 ano, pode ser por 10 anos, pode ser por 50 anos, ou como ele diz, quando um se encher do outro, né? Aí fala, avisa 30 dias antes e tá tudo resolvido. Realmente, muito legal, viu? Bom, quem vai ficar fora do ar e pode ser no primeiro semestre inteiro do ano que vem, Pedro Bial. Já? Já. Mas o cara nem esquentou a cadeira, já vai sair do ar? Essa cadeira é do Jô, sabia? Pois é. Eu tô igual a Sandra Nemberg aqui, que no jornal hoje ela falou, Jô, eu te amo. E é assim, todo mundo ama o Jô mesmo. Mas, de qualquer maneira, o Conversa com Bial entraria em férias de final de ano, né? Como entrava o programa do Jô, aí só volta na programação de abril, que de tempos em tempos o ano começa para as emissoras de TV num determinado mês, né? Já foi fevereiro, já foi março, agora é abril, de repente vai começar em agosto, né? A gente nunca sabe. Mas tem um problema que pode manter o Pedro Bial longe da TV por mais tempo, porque ano que vem é ano de Copa e é ano de eleições, e tudo isso vai mexer com a grade da emissora, e pode ser que, na verdade, ele só volte a partir do segundo semestre. É bem provável. Não se sabe. E até lá pode ser também que eles até arrumem um outro projeto do Pedro Bial e o Conversa acabe dançando, porque é muito tempo fora do ar. Então, muita coisa pode acontecer. As cabeças não param, né? Então, sei lá. Esse negócio de tirar o programa e não voltar, você quebra aquela assiduidade das pessoas, aquela rotina, De alguma maneira, você ferra o projeto, né? E aí as pessoas vão ter que, elas vão esquecer durante 6 meses. Sim. E depois elas vão lembrar que o Pedro Bial estava ali naquele horário tradicional. Enfim, acho complicado. Eu acho que programa tem que ficar na grade, sim. Certinho, é hábito, de segunda a TV sexta? É hábito também, segunda né? A sexta, então, não pode... É complicado, não pode mesmo. Mas tá aí, o Jô no programa do Bial foi o maior sucesso, né? O maior sucesso, realmente. Olha, teve momentos muito emocionantes que a gente já contou aqui para vocês. Se der tempo, a gente coloca no ar também, para vocês darem mais uma conferida. Muita gente, olha só, muita gente achou de verdade que o Jô não deveria ter aceitado esse convite de jeito nenhum. Não sei, gente, ao mesmo tempo, não é? O Bial é colega de emissora, a emissora estava convidando, ele tem um livro para divulgar, ele se sentiu preparado emocionalmente para ir, ele foi, essa decisão era dele, porque as pessoas acharam que, de repente, era muito humilhante para o Jô, né? E dar uma entrevista para o cara que ficou no lugar dele. É um jeito muito preto no branco de encarar as coisas, né? Muito assim, sem contraste, sem matizes, vamos dizer assim. Vai muito emocional de cada um, vai muito o ponto de vista dele. Ele ficou recusando durante um tempo, né? Ele ficou, não foi fácil para ele. Então, se ele foi, é porque ele já tinha assimilado tudo isso, já estava mais preparado emocionalmente, e aí ele foi lá dar uma entrevista e divulgar o lançamento do livro dele, a autobiografia desautorizada lá, e pronto, ainda tirou um partido da situação, né? Ainda fez a propaganda aí do livro. E mostra a maturidade da parte do Jô Soares. Um equilíbrio emocional muito bom, né? Entendeu? E assim, é cíclico. Hoje você tem um programa, amanhã você pode não ter, mas daqui a pouco podem te dar um programa melhor do que aquele que você tinha, mas também podem te deixar na geladeira. Do mesmo jeito. A televisão é maluca. Pode acontecer. E a gente precisa entender que nós temos que fazer um bom trabalho hoje. Amanhã é uma outra história. Porque muitas vezes não depende da gente. Que realmente não havia motivo nenhum para mexer com ele e tirá-lo do ar. Não havia. Mas as coisas aconteceram dessa maneira. Então é aquela história, dá um limão, faz uma limonada. E ele fez, né? Foi lá e divulgou, deu uma belíssima entrevista, está repercutindo até agora, divulgou o livro e está aí nadando de braçada realmente. Tá certo. Olha, ontem
Foi ontem. A gravação do especial do Roberto Do Carlos Roberto de final Carlos, de ano, que já que rendeu. vai pro ar no dia 23 de dezembro, como sempre. E aí, gente, teve buchiche que não acabou mais, né? Foi uma gravação agitadíssima, assim, até com Simone e Simária. Qual delas pediu uma cachaçinha? A Simária. A Simária. De tanto nervoso, para vocês Ela não terem conseguiu uma ideia. cantar. Ela não conseguiu Não, mesmo? chegou uma hora que ela se enrolou no refrão. Falou, gente, não dá. Tô aqui ao lado do rei. Eu tô lembrando aqui, ela também ao lado da irmã, de tudo que nós passamos na vida, de tudo que nós enfrentamos. Conseguimos vencer, passamos por várias dificuldades e hoje estamos aqui ao lado do rei, na Globo, cantando no especial de Natal. Então, me desculpa, senhor Roberto, mas assim, me traz uma cachaçinha. Porque... Já são imagens? Olha lá. Olha lá. Olha que bárbaro, gente. E ele no azul, né? sempre. Tudo azul sempre. Olha ele com Simone e Simária. Muito bom. Que legal, gente. Ah, elas merecem estarem aí, né? Realmente. Conquistaram por merecimento e esforço. Muito bom. Quem é É agora? a Paula Fernandes? Não, a Ritinha. Ah, é, a Isis Valverde. Vi a Isis Valverde. É. Não sabia que ela cantava. Ela não Mas canta. ela não Ela não canta, só canta, pra- ela só está aí interpretando uma cantora. Eu vivi. Você é o Roberto Carlos. É a Ritinha, É a baixou a Ritinha, é. Ritinha ali. Meu Deus do céu, é tu mesmo, é? Sou eu aqui. Palmeiras, palmeiras, palmeiras acha nada. Me acha nada, até tu não vai de palmeiras. Palmeiras acha nada não, que eu vou voltar pra água, não posso ficar muito tempo fora da água não. Aprendi essas coisas. Volta pra água, é bora. Por quê? Dona Edinalva, um beijo pra ela. Tá bom, pode deixar que eu vou mandar sim, viu? Vou mandar um beijo pra ela sim. E Obrigada pela sua oportunidade. A Isis Valverde estava com um vestido maravilhoso, já já a gente mostra a foto para vocês. Quem é agora? Érica Ender. Ah, Érica Ender é o Despacito, que teve até escola de samba, Teve. bateria de Beija-flor. escola. Ó, já já a gente mostra esse pedaço aí para vocês. Ela era louca para estrear nesse especial, né? Louca. E deu certo. E louca Todo para mundo, namorar né? o Roberto Carlos. Metade ela já conseguiu, agora a outra parte é mais complicado. Olha aqui, sabia que agora você pode fazer uma mini limpa em casa sem corte, sem cirurgia? Com a cinta modeladora.